Olá, pessoas do Conadoca, tudo bom? Eu sou a Beatriz Ramos Pereira. Vou falar um pouquinho a respeito de mim primeiro. Vim aqui fazer um convite especial para vocês. A gente vai começar a palestra agora sobre a casa, como a nossa casa pode ser um ambiente divertido, legal, e como ele é a primeira escola, né, dos nossos filhos, dos jovens também. E vim aqui então convidar pais, mães, crianças, adolescentes, meninos e meninas. Então, deixa eu primeiro me apresentar, né? Vou apresentar aqui os meus amiguinhos também, chamei eles aqui para me ajudar. Eu sou Beatriz Ramos Pereira, eu sou psicóloga de criança e adolescente, também sou professora, também sou musicista, faço várias coisas ao mesmo tempo porque a gente tem que usar a vida ao máximo, né? Então, eu tento juntar tudo que eu sei num mesmo pacote, voltado sempre para crianças e adolescentes, para que eles sejam pessoas mais felizes e famílias também. Então, tô aqui com os meus amiguinhos, o Patinho, o Senhor Patinho, o Senhor Sapinho com o macaquinho aqui abraçado, o Chewbacca, né? Porque afinal de contas os monstros também são pessoas. O cachorrinho, eu não sei que bicho é esse, mas ele também tá aqui pra ajudar a gente. E o sereio, o senhor sereio, que às vezes dorme comigo também. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, gente, é em relação ao espaço da casa. Como o espaço da casa pode ser um lugar mágico, né? Isso tá muito na nossa cabeça, como a gente visualiza um ambiente. Então, se você olha pra sua casa como um lugar monótono, um lugar sem magia, sem boas energias, digamos assim, é isso que vai acabar representando na sua vida. Agora, se você entra no espaço da sua casa como se você abrisse a porta e de repente você ali dentro vê um castelo, ou você vê uma casa na árvore, ou você vê não sei, um circo, um grande mundo mágico mesmo, é isso que ele vai ser na sua vida e na vida de quem está dentro daquele contexto também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a caixinha da nossa mente mesmo e visualizar o nosso ambiente de uma maneira totalmente diferente do que a gente já tem feito, porque a vida já é muito séria. E aí, se a gente transforma o nosso ambiente do lar num lugar muito sério também, fica muito pesada a vida, né? A gente precisa de um cano de escape. Então, nesse primeiro momento vou olhar para a minha casa como um lugar mágico onde tudo é possível. E tudo é possível para o meu filho, tudo é possível para minha filha, tudo é possível pro meu jovem, né? Se você tem às vezes ali não uma criança pequena, mas já um adolescente, o adolescente também gosta da magia, né? Mas a magia dele é um pouco mais amadurecida. Os jovens, eles também gostam muito dessa parte mágica, não são só as crianças, não. Eles idealizam o futuro deles, por exemplo. Então, por exemplo, um jovem pensa, nossa, quando eu crescer eu quero ser um grande jogador de futebol famoso, e aí imagina a vida dele toda, ou pensa assim, eu quero ser um surfista, ou eu quero ser um grande empresário, que eu vou vender skates voadores com uma nova tecnologia, que nem o De Volta para o Futuro. Então a gente também, quando é jovem, a gente pensa em um mundo mais mágico do que, às vezes, esse mundo muito sério do adulto. A gente vai perdendo a magia ao longo da vida. Então vamos resgatar, aproveitar que as crianças têm isso, os jovens também têm, e vamos trazer isso para o nosso contexto da casa. Porque fica muito mais legal de viver dessa maneira, né? Então, nesse primeiro momento, é esse o recado que eu queria passar para vocês, tá? No próximo ponto a gente vai falar sobre um outro tópico. Olha quem voltou aqui, o Purê. Estamos aqui no quintal. Vamos falar sobre o próximo tópico. O próximo tópico é que a gente também tem que se tornar um grande explorador dos ambientes da nossa casa. Então pensar como se a gente estivesse num filme de aventura mesmo. Somos exploradores, gostamos de caçar tesouros, gostamos de caçar aventuras. Que nem o cachorrinho mesmo, né, Purê? É o que você mais gosta de fazer aqui no quintal, não é? Ele vem aqui pra fora e ele olha tudo, investiga, analisa, observa, late. Aí quando ele tá cansado, ele bebe um pouco de água e late um pouco mais. E explora. Eu acho que ele sabe todas as gramas, todos os pedacinhos que tem aqui. E aí a gente tem que fazer que nem ele, né? Vou deixar ele explorar aqui. E eu vou pegar o meu equipamento aqui
meu kit aventura. E aí agora a gente já tá pronto pra começar a explorar o ambiente da casa. Vamos lá! Então, gente, agora a gente vai falar sobre habilidades sociais. Então agora a gente vai entrar um pouquinho mais na psicologia. Tem pessoas incríveis que falam sobre habilidades sociais, não só psicólogos. Se vocês quiserem procurar na internet, tem muita coisa falando sobre isso. E eu coloquei aqui para vocês as principais subcategorias de habilidades sociais. Tá? É um tópico que eu gostei muito de estudar, fiz a minha monografia sobre isso. E eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho, porque é de graça o uso dela e é um uso extremamente rico. Às vezes a gente não sabe que a gente tem e que a gente pode usar para melhorar a nossa vida. Então a primeira habilidade que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre é a comunicação, né? E aí eu escolhi o sereio porque o sereio ele tem um bocão enorme, ele adora falar. E as habilidades de comunicação é exatamente a gente desenvolver essa parte de saber se comunicar, manter uma conversa, né? Infelizmente a gente vê as pessoas hoje em dia às vezes só sabem conversar por meio da tecnologia, então tá lá atrás de uma tela de computador e sabe falar. Agora se eu te coloco em público, numa festa, numa reunião, às vezes não sabe falar, não fala em casa, não tem esse treino em casa também. Então vamos aproveitar o espaço da casa para a gente se comunicar. Vamos falar, vamos conversar, vamos bater papo, faz uma mesa redonda, né? Coloca às vezes o seu filho para dar uma aula para você a respeito de alguma coisa que ele está aprendendo, o jovem também falar, né? Então da gente falar sobre temas polêmicos, o que está passando na televisão e na mídia, e assim a gente ouvir a opinião deles, para que eles se tornem pessoas confiantes para falar em público, né? E se comunicar é maravilhoso, é ótimo. E a gente se diverte quando vê uma criança que senta do seu lado, que não te conhece, que às vezes conversa com você, faz você rir horrores, e porque ele sabe se comunicar e ele é divertido e ele é legal, tá? Então essa é a primeira habilidade. A próxima aqui tá com o bichinho que tem um olhão grandão, então ele ficou com resolução de problemas. Resolução de problemas, a gente precisa realmente de um olhar, né, para resolver os nossos problemas. E muitas vezes nós, pais, nós ficamos muito preocupados querendo resolver os problemas dos nossos filhos, porque a gente acha que eles não são capazes de resolver sozinhos. E, gente, eles são maravilhosos, eles às vezes resolvem os problemas de uma maneira muito mais interessante do que a nossa. Então, se você às vezes vê o seu filho ali com um problema, fala para ele tentar resolver, incentiva ele a tentar resolver. E se ele resolver de um jeitinho engraçado, meio desastrado, ri junto com ele, dê os parabéns, porque ele tá ali tentando e se esforçando. E em algum momento para ele vai ficar tão automático, tão fácil resolver os problemas, que você vai ver ele ali mediando, às vezes tem uma briga na escola, os coleguinhas estão ali brigando, ele... Deixa comigo, consigo resolver isso aqui, senta você aqui, a gente vai fazer aqui, senta você desse jeito também, e assim a gente vai resolver, e você vai ficar impressionado como ele se vira muito bem na vida real. O cachorrinho ficou com assertividade. Assertividade, gente, é uma habilidade social maravilhosa e que muitas vezes a gente não treina nas crianças, não treina nos adolescentes, porque a gente mistura a assertividade com uma outra questão que é a teimosia. Mas a assertividade não tem nada a ver com teimosia. Então, na assertividade, eu sou firme, eu coloco a minha opinião, eu sou crítico, eu sei falar não, né? E sem medo de que as pessoas parem de gostar de mim. Porque eu sei que eu sou amado, eu sei que eu posso falar o que eu sinto e eu sei que eu posso falar o que eu penso. Então, assertividade é nesse sentido da pessoa ser firme e falar o que ela acha de verdade, tá? A próxima habilidade social é a civilidade, que ficou com um sapinho que tem essa carinha super amigável, né, que a gente conhece do Muppets. E ele tem uma habilidade incrível de civilidade, né? Civilidade é ser gentil, é saber conviver em sociedade, noções de cidadania. Então a gente também tem que trabalhar isso. É por isso que eu digo que a casa é uma grande escola, porque olha o tanto de coisa maravilhosa
que a gente pode ensinar para os nossos filhos em casa. E civilidade começa no dia a dia mesmo, em casa, a partir do momento que a gente acorda, a gente está ali falando bom dia, com licença, desculpe, muito obrigado, aí dá um beijo, um abraço, e aprende a ser gentil, aprende a ser solidário, aprende a dividir as coisas, e a gente vai preparando então os nossos filhos para serem bons cidadãos, para o futuro, para um mundo melhor, porque a gente sabe que o nosso mundo precisa melhorar em muitos aspectos, né? E a civilidade vai ajudá-los a fazer um mundo muito melhor do que o que a gente já fez. E por último, mas também muito importante, é a empatia, que é um sentimento muito puro, é totalmente diferente da simpatia. Tem até uma animação que eu recomendo para vocês que assistam, que fala sobre a diferença entre empatia e simpatia. A empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro para entender o que o outro está sentindo. Então, às vezes, a nossa criança teve um dia muito ruim na escola, todo mundo brigou com ela perdeu o jogo de futebol, a professora também falou que o desenho não ficou legal, enfim, imagina, né? A gente também tem dias ruins. As crianças também têm, os jovens também têm, e aí às vezes ele chega mais irritado em casa e a gente não dá voz para ele. Então a gente tem que se colocar no lugar dele e ensinar ele também a se colocar no lugar dos outros da família, porque ele também vai fazer isso em todos os outros contextos sociais dele, na escola, no parquinho, na academia, em festas, né, para os jovens e assim vai. Oi, seu macaco! Tudo bom? Você é novo aqui na vizinhança, eu nunca te vi por aqui. E eu sou novo. Qual é o seu nome? Eu sou o Sereio. Você já viu o parquinho que a gente tem aqui? Não. Tem uns balanços muito legais. Você gosta de balanço? Não. Tem outros brinquedos legais. Você gosta? Não. Minha mãe tá me chamando. Oi, tudo bom, seu macaco? Você é aqui da vizinhança? Nunca te vi por aqui. Não, eu sou novo. Prazer, meu nome é o Sereio. Prazer, eu sou o macaco. Eu cheguei aqui faz pouco tempo. É? E o que a gente tem pra fazer por aqui? Tem pessoas muito legais aqui. A gente tem um parquinho. Que legal. A gente podia brincar. Você gosta de brincar da gangorra? Gangorra eu adoro. É mesmo. E também tem balanço. Balanço. Vamos lá brincar. Vamos. Bom dia, seu cão. Por que você está tão triste? Eu não tenho olhos. Eu não consigo ver. As pessoas me acham muito estranho. Que pena. Bom dia, seu cão. Por que você está triste? Eu não tenho olhos. As pessoas não querem falar comigo porque me acham muito estranho. E por que isso é um problema? Prazer, eu sou a pata empática. Senta aqui, vamos conversar. Eu tô com tanta fome. Seu sapo? Eu sou novo na vizinhança. Onde é que vende comida por aqui? Ô, seu sapo? Que é? Onde vende comida? Você tá vendo que eu tô comendo? Nossa, eu tô com tanta fome. Ô, seu sapo, você sabe onde tem comida? Ô, menino! Comida! Tem bem ali, que foi onde eu peguei. Mas tem ali também, se você quiser, eu até vou ali com você quando eu terminar aqui. Mas você pode pegar um pouco aqui também. Eu vou com você lá. Muito obrigado. Não pega tudo! Seu cachorro está me machucando. A gente está só brincando, morde um pouco mais fraco.
Ah, me desculpa, é que eu não vejo. Ah, tá. O que foi, seu ET? Eu perdi o meu chapéu! Mas o seu chapéu está... Eu perdi o meu chapéu! Vamos procurar os... Eu quero o meu chapéu! Cadê? O que foi, seu ET? Chapéu! Chapéu! Seu ET? Chapéu! O que foi, seu ET? Eu perdi o meu chapéu! Você me ajuda já? Eu? Sim! Eu vou chamar todo mundo! Seu macaco! Seu macaco! Oi, Sr. P! Você me ajuda a achar o meu chapéu? Claro! Eu vou procurar na cozinha! Ótimo! Eu vou chamar outra pessoa para ajudar a procurar! O seu caco! Fala aí, menino! Você procura meu chapéu no quintal? É pra já! Seu chapéu tá embaixo de você. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do dever de casa. Né? Geralmente, quando vem esse tópico do dever de casa, vem uma nuvem assim, obscura, gigantesca, para falar que é um momento muito difícil, muito pesado, muito intenso. E quando a criança ou às vezes o adolescente ali odeia fazer o dever de casa. E aí os pais também odeiam ter que fazer dever de casa com os seus filhos. Só que se a gente começa a botar leveza, né, tira essa nuvem, coloca um sol, coloca borboletas e da gente ver como se fosse um momento extremamente agradável, um momento lúdico, de brincadeira mesmo. E não só de brincadeira, mas como de conhecimento. Então, assim, dever de casa não necessariamente tem que ser uma obrigação, como se fosse algo chato e aversivo. O dever de casa, claro que tem que ser feito, mas ele pode ser feito de uma maneira muito mais divertida e muito mais agradável. Então, de você conquistar a criança, mostrar para ela que aquele momento é massa. Se você acreditar que o momento do dever de casa é um momento massa, que é um momento legal, que é um momento divertido, que vocês vão estar aprendendo, explorando novos conhecimentos e de uma maneira lúdica mesmo. Então, assim, faz o uso do computador, pode fazer o dever de casa numa mesa, pode fazer o dever de casa às vezes no chão, né? Coloca ali tapetes, almofadas, e usa a criatividade, ou faz às vezes o dever de casa num ambiente onde a criança ache mais agradável, o adolescente também. Pode montar um espaço de estudo, e aí no espaço de estudo você coloca ali, pode ter a mesinha dele, o material dele todo organizado, fazer uma tabela, e aí na tabela você coloca imagens, coisas bem divertidas e lúdicas, que aí ele vê o dever de casa como um momento super legal, super divertido, onde ele tá ali primeiro com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, e ele vai estar ali rindo e conhecendo coisas novas. Às vezes, assim, quando você for falar de história, você conta a história, pode até usar teatrinho, pode usar os bonequinhos. Quando vai fazer a matemática também, usar um pouco do lúdico, usar, às vezes, jogos, brinquedos também para aprender a matemática. E assim você vai explorando as outras disciplinas de uma maneira divertida. Esse é o ponto importante, é o ponto central do dever de casa. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre assistir a televisão. A gente gosta muito de ver televisão e às vezes tem pessoas que gostam muito mais. Claro que isso vai muito de família, então tem família que, pelos valores dela, assistir televisão não é legal, por uma série de questões, pelo acesso inadequado de programas ou pela questão do consumo. Então, a gente nem vai entrar muito nessa questão dos valores em relação à televisão, mas como que a gente pode transformar um momento de assistir a TV em um momento em família. Então, a gente pode assistir a televisão todo mundo junto,
e um momento de diálogo e de discussão de conhecimento e de passagem de valores também. Então, se eu tô ali às vezes assistindo, a minha criança gosta de assistir um desenho que às vezes eu não concordo porque passa determinados valores inadequados, eu posso fazer essa reflexão com ela. E eu lembro que quem me contou isso foi um pai que uma vez eu atendi e eu achei incrível o que ele fez com a filha dele. Porque era um desenho que ele não achava adequado, só que se ele simplesmente retirasse, a filha dele ia ficar extremamente chateada com ele. Então ele falou, bom, o que eu vou fazer? Né? Ela gosta de assistir e às vezes eu acho que ela está aprendendo coisas que não podem ser legais. Eu sento do lado dela e aí eu reflito com ela a respeito desses personagens. Então eu pergunto pra ela, o que você achou dessa atitude desse personagem? Como que você faria? O que ele falou você achou adequado? E assim a gente vai fazendo essa reflexão. Você vai se sentir muito mais seguro em deixar o seu filho assistindo um desenho ou o jovem também assistindo um filme, porque ele vai ser, primeiro, assertivo. A gente já falou da assertividade. Então ele vai olhar aquela cena e pensar, nossa, mas... Que situação, né, inadequada, ou que situação que não foi legal, que esse personagem fez. E aí você fica mais tranquilo em relação ao que a sua filha, o seu filho está sendo exposto na mídia, na televisão, tá? Eles estão se divertindo na sua cabeça, você precisa fazer alguma coisa, isso tem que acabar. Isso tem que acabar agora. Sua cabeça não era de lazer. Sua cabeça é um condomínio. O Carlinhos tá certo. A gente tem que fazer os piolhos sofrerem. Já não causamos sofrimento suficiente com essa música? Suquinho! Vocês estão tentando envenenar a casa felino? É isso! Então, a gente pegou um desenho aleatório aqui do Cartoon. Engraçado, divertido, mas tem algumas cenas que às vezes se a família olha e não concorda, você pode trabalhar com as crianças, não tem problema. Então, digamos assim, que uma família não gostou que o personagem subiu em cima da mesa. Que realmente imagina, às vezes, essa cena acontecendo na vida real. A criança, pá, sobe em cima da mesa. Então, você pode refletir, né? O que você achou dele subindo em cima da mesa? Será que a gente pode fazer isso em casa? E a gente pode fazer isso na casa dos outros, gente? Como que é isso? Aí a criança, não pode subir em cima da mesa, né? Então, assim você vai refletindo. Uma outra coisa que eu percebi que o personagem também fez, na hora que ele tava com a guitarra, ele jogou a guitarra, né? Imagina uma guitarra, às vezes, que é muito cara. Então, pode jogar um pertence pessoal que é muito caro, ou um pertence que também não é caro, mas é um pertence dele, né? E ele jogar assim no chão de qualquer jeito. Então, refletir isso também. E o que vocês acharam quando o personagem jogou a guitarra no chão? Foi legal? O que será que vai acontecer com a guitarra se ele jogar assim no chão? E aí a criança, deixa a criança responder do jeito dela, né? E aí ela vai falar, enfim, não pode jogar, quebrou, deu ruim, né? E aí ela vai falando o que ela acha a respeito do desenho do personagem, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco de momento família, estamos todos aqui reunidos. E aí a gente quer saber como é que foi o dia de cada um. Como foi seu dia, Purê? Conta pra gente aí, como é que foi seu dia? Nossa, que legal o seu dia, hein? Quer dizer que você passeou muito, descobriu um pombo. Mentira que entrou um gato aqui. Entrou um gato. E você comeu tudo? Toda a sua comida? Deu dor de barriga? Sério? Que ruim, hein? Tá melhor? Ah, então tá. E quem agora quer falar um pouquinho de como foi seu dia, contar o que aprendeu na escola? Quem aprendeu alguma coisa nova hoje na escola? Eu fui pra escola e eu aprendi a contar até 10. Sério? Você aprendeu a contar até 10? Gente, vamos ver como é que faz? Como é que conta Eu até aprendi 10? 1, 2, 10! Aê! Muito bem! Isso aí! E, gente, deixa às vezes a criança falar do jeito dela mesmo. Às vezes ela conta meio errado.
Então, a gente viu aqui agora a criança mostrando como que ela aprendeu a contar, e ela mostrou 1, 2, 10, e em nenhum momento a gente também precisa reprimir, porque ela está num processo de aprendizagem, tá? Até o próprio Piaget, ele fala disso, ele fala que tem um momento que ele está aprendendo e um momento que ele concretiza essa aprendizagem. Então a gente não precisa toda hora, não, tá errado, porque senão ele vai ficar com vergonha, às vezes, de falar como que ele está aprendendo ali. Então dê os parabéns, porque a criança está ali se expondo, o jovem também, quando ele trouxer alguma coisa da vida dele, ele está se expondo, ele está se colocando, e isso às vezes é muito difícil para alguém, e a gente parabeniza pela participação, e a gente mostra interesse, a gente tem que mostrar interesse pela vida do outro, e principalmente pela vida da nossa família, do nosso filho, da nossa filha, do nosso marido, da nossa mulher, mostrar interesse e fazer esses momentos de família, porque no momento de família a gente está ali sabendo como que está a vida do outro. Então o seu filho sempre vai se sentir seguro para te procurar quando ele tiver algum problema. Então agora a gente está aqui na cozinha, bem-vindos à minha cozinha. Estão as crianças ali e aí a gente convidou eles para fazer uma receita. E aí nesse momento a gente vai se divertir também, tem que ser um momento lúdico, divertido. E aí a gente pega uma receita adaptada para que eles consigam fazer também uma parte, não só nós adultos. Então quem vai ser hoje o nosso Masterchef Júnior vai ser o Sereio. Todo mundo olha o Sereio como está chique com o seu avental de borboletas. Preparado, né, Sereio, para fazer a receita. E aí a gente separou alguns ingredientes aqui que ele vai usar, que é a farinha, o ovo, o leite, a manteiga, a essência de baunilha, que ele vai fazer pra gente uma massa de crepe, que vai ficar muito boa. E aí então, vamos começar a receita. Esse é um momento legal também porque você pode trabalhar com a criança a respeito de alimentação. Então ela vai ficar muito mais inspirada a experimentar novas coisas. Isso é uma coisa que eu indico muito nos atendimentos, principalmente quando vem um pai ou uma mãe preocupado em relação à alimentação do filho, que ele não está comendo, que ele se recusa. E aí a gente fala, leva a criança para a cozinha, leva o jovem para a cozinha, porque enquanto ele está ali experimentando, fazendo a receita, ele se diverte e ele experimenta, então deixa ele experimentar. E aí você vai ver que ele vai começar a comer uma série de coisas com muito mais facilidade, tá? Então é uma boa dica para quem está tendo dificuldade de apresentar novos alimentos para os seus filhos. Gente, lembrando que é importante se divertir, tá? Então você tá aqui, coloca uma música, todo mundo dança, Claro que o adulto vai fazer a parte perigosa da receita e a criança faz a parte que não é perigosa e que é a parte que ela consegue fazer. Sereio, passa o ovo, por favor, aqui pra gente. Gente, Sereio tá arrasado! Ele tá com medo, porque olha só o que ele fez. Mas, gente, vamos tranquilizar, né, a criança nesse momento, porque acontece, né? Ela tá ali aprendendo a cozinhar, então a gente fala com o Sereio, né, Sereio? Sereio, não tem problema não, os ovos quebram. Eu também já quebrei vários ovos, várias vezes. Sabe o que a gente vai fazer agora, então? Vamos limpar? Você me ajuda a limpar? Eu te ensino a limpar, beleza? Vamos lá? Preparado? Então, gente, lembrando que é sempre importante esse momento nunca deixar de ser divertido. Por mais que aconteça ali um imprevisto, o imprevisto faz parte da nossa vida no dia a dia. E o imprevisto ele pode acontecer também nesse momento. Ele tem que ser um momento divertido. Então, se você vê que a criança, às vezes, ela tá misturando ali uma coisa meio errada, você ensina pra ela, ri junto, deixa ela fazer do jeito dela, então às vezes ela vai sujar um pouco porque ela tá aprendendo. E aí assim a gente faz o momento da cozinha um momento extremamente legal. Então agora a gente vai falar um pouco sobre a organização da casa. A gente tem que fazer, né? Tem que ter a manutenção da casa e pode ser um momento também muito legal. Então, por exemplo,
Eu gosto muito de organizar a casa com música. Então coloca uma música que você gosta e convida todo mundo para organizar a casa junto com você. E aí ali enquanto você está organizando, você está dançando, você está, enfim, se divertindo mesmo. E aí eu achei um vídeo para vocês na internet, é de um desenho português, tá? Português de Portugal. E aí mostra os ursinhos ali arrumando a casa e é bem legal. Então eu vou passar esse vídeo para vocês assistirem agora. Bem, pessoal, acho que há mais uma coisa que poderemos fazer todos em conjunto. Vamos limpar a casa. Venham todos daí pôr tudo a brilhar. Vamos lá! Venham todos daí pôr tudo a brilhar. Limpar a casa. Limpar a casa. Vamos todos limpar a casa. Vá lá, vocês! Limpar a casa. Vamos lá limpar, por tudo brilhar. Limpar a casa. Vamos lá limpar, todos arrumar. Vamos todos limpar a casa. E agora lá em cima! Limpar a casa. Venham daí limpar. Vamos lá, toca a aspirar. Vamos todos limpar a casa. É isso mesmo, Joca. Limpar a casa. Vamos lá limpar, por tudo brilhar. Vamos lá limpar, todos arrumar. Vamos todos limpar a casa. Baby, baby! Vamos todos limpar a casa. Por tudo brilhar. Um outro recurso que eu diria para vocês utilizarem também é a magia, o lúdico. Então, por exemplo, um dia monótono pode se transformar num dia extremamente divertido para os seus filhos. Imagina se de repente o seu filho teve um dia super pesado na escola, ele chega em casa e você está fantasiado. Tem um Homem-Aranha na cozinha fazendo jantar. Por que não? Qual é o problema de ter um Homem-Aranha fazendo o seu jantar? Então é algo que eu acho que vocês podem utilizar. É simples, não é caro. Você simplesmente tem que perder a vergonha, né, gente? Ter vergonha pra quê? E aí você se fantasia do que você quiser. E aí de repente chega a sua mulher do trabalho cansada e você tá lá fazendo um jantar super não romântico, mas bem divertido pra ela na cozinha e pros seus filhos. Então explore, perca a vergonha e vamos nessa. Outra coisa, gente, como transformar o seu mundo num mundo mágico. O mundo já é muito sério, a gente já vê tanto problema, tanta tragédia na televisão, né? Então é interessante que a gente tente transformar a nossa vida num mundo mágico. Então eu lembro muito de um filme que eu gostei muito e eu gostaria de recomendar para vocês, vou inclusive passar o trailer agora para vocês, ele é bem curtinho. Ele se chama A Loja Mágica de Brinquedos e é uma loja de brinquedos que não é uma loja comum, não é uma loja que você geralmente vê por aí. Ela é mágica, os brinquedos eles têm vida e a gente pode fazer, claro que na vida real isso, ok, não acontece, mas acontece aqui. E isso acontece muito na cabeça da criança também. Se você for ver aquela charge do Calvin e o Haroldo, o colega dele, que é o Haroldo, é da cabeça dele. E por que não, né? Ter um lugar mais mágico, que nem o lugar onde o Calvin mora. Então a gente pode fazer isso também, né? Não podar os sonhos das crianças, não podar os sonhos dos jovens, não podar os nossos sonhos. A gente tem muitos sonhos e eles devem ser realizados. E aí eu lembro muito de uma história que eu até conto em sala de aula, porque eu também sou professora, né? A respeito do Steve Jobs. O Steve Jobs, tudo que ele conseguiu conquistar, com certeza em algum momento alguém deve ter falado pra ele: não viaja na maionese, volta pra realidade, bota o seu pezinho no chão, firma aqui, no racional, porque isso que você tá pensando não vai se concretizar. E imagina se ele tivesse escutado isso. Provavelmente ele não teria metade do legado que ele deixou pra gente, que é um legado imenso. Então vamos ser mais como o Steve Jobs e ver um mundo mágico, ver um mundo de possibilidades e trazer isso para dentro de casa para os nossos filhos e para a família em geral. Se você não acredita, vai acreditar.
Bom dia. Vamos abrir a loja. Bem-vindo à loja mágica de brinquedos do Sr. Magório. Quanto custa o móvel de peixinhos que tá lá em cima? $50. Não acha um pouco caro? Olha direitinho, são peixes frescos. Onde a loja tem vida e as maravilhas nunca tiveram fim. É mágico. Até agora. É feio ficar encarando as pessoas. Ai! Eu sou Henry Weston, o contador. Temos uns problemas sérios. O senhor teve vários personagens fictícios nos livros. Por exemplo, quem? O rei do planeta Yahweh. Ah, ele não é fictício. Pra que precisamos de um contador? Eu vou embora. Vai embora? Vou dar a loja pra você. Vai dar a loja pra mim? Surpresa! A loja está irritada, como mostra seu temperamento explosivo. Explosivo? Eu quero um pirulito. É uma loja mágica de brinquedos que faz todo tipo de coisa. Não existe essa história de loja mágica. Claro que existe. Quando você diz mágica, quer dizer especial? Mágica. Então seria uma coisa muito legal. Mágica. Uau! Mortimer, pega! Zebrinha burra. Vamos partir numa aventura. Tente se ver em algum lugar que você nunca imaginou. A loja mágica de brinquedos. Anda, sai daí. Essas bolinhas sempre tentam fugir. Breve nos cinemas. Bom, a gente vai falar de um tópico agora que eu imagino que vocês aí do outro lado da tela devem estar ansiosos esperando por este tópico, que é o tópico dos limites. Bom, então como fazer em relação a colocar limites dentro de casa? Porque é importante, tem que ter. Os limites, é até o que eu falo para alguns pais, ele tem uma função extremamente importante na vida da criança. O limite faz com que a gente aprenda a viver em sociedade, a conviver, né, um com o outro. Então a gente precisa disso quando a gente for sair de casa e a gente precisa aprender dentro de casa. Então, como fazer para ter limites e ainda manter esse estado de espírito emocional lúdico e divertido? Será que combina? Será que encaixa? Gente, encaixa e encaixa perfeitamente. Tá? Então, colocar limites dentro de casa nada tem a ver com essa questão de autoritarismo. Eu vou ser autoritário e assim eu vou conseguir o respeito dos meus filhos. Você pode conseguir por esse mecanismo? Sim, mas tem uma série de consequências que às vezes você vai coletar e que pode não ser tão interessante, como por exemplo, o seu filho ter medo de você. E aí, a partir daí, ele começa a mentir ou esconder determinadas coisas, inventar histórias para que você, né, não perceba ele tão inadequado assim para você. Então, eu diria para você colocar os limites de uma maneira também leve, tranquila. A gente fala muito na psicologia de reforço positivo. Então, o reforço positivo, você está ali elogiando os comportamentos que você considera que são adequados, então você dá ali parabéns quando a criança consegue resolver e fazer alguma coisa que você queria muito que ela fizesse, ao invés de você ficar apontando sempre para o negativo e discutindo e brigando e sendo autoritário, porque você tem que mostrar uma relação hierárquica de cima para baixo. Então a gente é interessante usar também uma relação, na verdade, de companheirismo. Então coloca a criança sentada no seu colo, olhando para você, olho no olho, no mesmo nível. Isso é bem legal. Você pode utilizar tabelas. Então você faz a tabela da educação, né? E ali na tabela da educação você coloca exatamente as regrinhas que você quer que a criança siga. E aí quando ela segue, você coloca uma estrelinha, né? A Super Nani usa essa técnica. É uma técnica que vem da análise do comportamento, né? E a gente utiliza também com algumas famílias, a gente vê que funciona. E a criança, ela vai se sentindo bem quando ela vê que tem várias estrelinhas e ela tá conseguindo fazer. Ela pode até trocar por um dinheiro, uma moedinha, uma coisa bem irrisória, não precisa ser muita coisa. E ela vai guardando num cofrinho e vai guardando para comprar um brinquedo que ela quer muito. Então você já pode trabalhar aí economia
financeira com a criança dentro de casa, né? Que é uma matéria que, se tivesse na escola, seria maravilhoso. Eu acho que tem algumas escolas que já trabalham e é perfeito a criança aprender ali a administrar o seu próprio dinheiro. Ela vai ser um adulto muito mais organizado, né, gente? Porque ter dívida, ninguém gosta de ter dívida, né? Então você pode usar a tabela, você pode usar do reforço positivo. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Eu vou pegar minha colinha aqui rapidinho. O que eu coloquei aqui pra vocês é que ser lúdico não anula o ser respeitado. Então você pode ser divertido e ao mesmo tempo o seu filho te respeitar. E aí assim você vai trabalhando uma série de valores com ele. Porque eu penso assim, se você quer que seu filho tenha valores, é melhor que ele aprenda os valores fora de casa ou dentro de casa? Dentro de casa talvez seja mais interessante, porque aí você passa o valor que você quer que ele tenha, que é um valor de família, um valor que vem de berço, porque senão às vezes ele vai aprender um valor com um colega ou com uma outra família que você às vezes não encaixa, não engrena na sua família. Então é melhor que ele aprenda esses valores dentro de casa e sendo muito respeitado, e ele vai te respeitar. Você não precisa ser autoritário para que a sua criança ou o seu jovem te escute. Ele vai te ouvir se você tiver ali uma conexão bem forte com ele. Então, sejam bem-vindos agora à minha garagem. E aí aqui eu montei, como vocês estão vendo, um piquenique para a criançada. E para mim também, claro, eu também vim para o piquenique. E para mostrar para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre a hora de comer, que também é um momento que os pais muitas vezes me procuram para falar que é um momento muito difícil para ser feito em família. Primeiro porque às vezes o adolescente ele vai, se serve, pega o prato e vai para dentro do seu quarto e lá ele come vendo televisão. A criança também nesse momento às vezes ela gosta de comer na televisão. E aí assim a família não consegue ter esse momento da hora de comer como um momento família mesmo. E aí o que eu indico para vários pais que eu atendo é: por que não fazer uma coisa diferente também? Então um piquenique em casa, né? Pode ser na cozinha, pode ser na sala de jantar mesmo, ou se você tiver um quintal, pode ser no quintal. Você pode trabalhar também cultura, quando você estiver falando a respeito de alimentação. Então, por exemplo, uma noite você reserva para fazer um tipo de alimentação que seja típica de uma região. E aí não só a alimentação, como a maneira de comer você também coloca, né? Então, se a gente vai fazer ali uma noite de comida chinesa, ou uma noite de comida japonesa, ou se você também às vezes não tem muito recurso ali para poder fazer uma comida japonesa porque é de difícil acesso, faz uns bolinhos, né? E aí assim você come numa cumbuca, então faz algo diferente. E aí os japoneses geralmente eles comem sentado também no chão, no tapete, e aí você faz isso também com os seus filhos, que é muito divertido. E eu lembro uma vez que uma família chegou e me contou que eles pegaram e fizeram a refeição uma vez debaixo da mesa. E a criança ficou tão perplexa, ela achou isso tudo tão engraçado, tão divertido, que ficou muito na memória da família mesmo como um momento diferenciado e muito legal. Então vamos aproveitar, né, que a gente tem várias culturas, várias maneiras típicas de comer, e vamos explorar isso dentro de casa também. Eu vou colocar para vocês algumas fotos agora que eu vou pegar da internet, mostrando diferentes formas de realizar a alimentação. Tenho certeza que dessa maneira você vai atrair o seu filho para comer mais, para comer melhor e para comer junto de você no momento família, onde vocês estão ali falando sobre outras coisas. Oi gente, tô aqui ó. E aí a gente aprontou aqui um camping, uma colônia de férias, para falar que a gente pode fazer isso em casa também, em qualquer espaço da casa, não precisa ser na sala, né? Por que não transformar, por exemplo, a cama da criança num barco pirata? Por que não, né? E aí você pega o chapéu, você faz uma bandeira, você faz uns peixinhos, e assim ela acha que de repente a cama dela se transformou num barco pirata.
E aí você pode fazer acampamento também. Isso eu lembro que os meus pais fizeram por mim. Todo mundo, eu acho que da geração da década de 80, quando eu era criança nessa época, tinha muito acampamento em casa. E um dos grandes momentos da minha infância também foi quando eu pude acampar de verdade numa barraca no quintal da casa do meu pai. Então é legal quando a gente pode fazer essas coisas e não precisa de muito. A gente pega um lençol, estica e pronto, tá feito o camping, a colônia de férias, e a criançada vai se divertir. E às vezes você até deixa eles dormirem esse dia na sala, eles vão amar, eles vão gostar muito. Tudo bom? Então agora a gente tá aqui no banheiro. Eu vou falar, na verdade, só sobre a cena da escovação de dentes da criança. Na verdade, a gente podia falar do banho, a gente podia falar da hora de se vestir, né? Dos hábitos que todo mundo tem que ter todo dia, que é da rotina, que é do cotidiano. Mas eu tava vendo um vídeo de uma odontopediatra e ela deu umas dicas bem legais que eu vou passar rapidamente pra vocês. Ela fala, primeiro, quando você for escovar os dentes, você pode fazer como se fosse uma grande aventura. Então você chega pra criança, bota uma capa de super-herói e fala assim, vamos combater a placa bacteriana! Aí vocês vão lá pro banheiro. E outra coisa que ela indica também é que você, junto com a criança, ela vai escovar os seus dentes e você vai escovar o dela. Claro que vai ser também muito divertido, né? A gente vai tentar aqui com o Caco, né, Caco? Vamos lá, Caco! Você vai escovar os meus dentes e eu vou escovar os seus, beleza? Só que a minha escova, ela tem música, gente. Vocês também podem escovar os dentes usando música, olha só. Então, vamos lá? Aê, Caco! We will rock you! Vamos, Caco? Tentar escovar os meus dentes? Vamos lá? Tô pronta, tô pronta. Muito bem, muito bem. Então, agora estamos aqui no carro. Coloquei as crianças ali atrás com cinto de segurança, né? Na verdade, não só com cinto, mas tem que ter a cadeirinha também, né? E o que fazer nesse momento que às vezes a criança não quer ir embora de um parquinho, não quer ir embora da escola, não quer sair de casa, não quer ir pro carro? Por que não fazer também o momento do carro, ou quando você está preso num trânsito, um momento divertido, né? Então você pode pensar em algumas brincadeiras que você pode fazer sentado dentro do carro, e que a criançada vai adorar o momento de entrar no carro para voltar para casa ou para sair de algum lugar específico. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança, eu adorava brincar com os meus irmãos, nós éramos 4 e às vezes a gente estava atrás e aí a gente brincava de Maria Mole, alguns conhecem como Maria Mole, eu conheci como Boneco Mole. Então chegava numa curva, a gente, né, fazia o movimento da curva, ia para um lado, ia para o outro, era bem legal. E a gente também gostava de brincar de adedonha, que era uma coisa que dava para fazer, ou procurar placas específicas, palavras específicas e ganhava ponto, olhar as nuvens e procurar o formato mais esquisito de nuvem. Então olhar e ver um dragão. Vamos procurar um dragão. Cadê o dragão? Achou o dragão? Então ótimo. E aí assim a gente vai fazendo. Aqui as outras criancinhas. A gente vai se divertindo dentro do carro, porque pode ser um momento muito legal. E infelizmente hoje em dia, como as cidades cresceram muito, a gente fica às vezes 1 hora, 1h30 presa no trânsito, tentando voltar para casa. E não sabe muito o que fazer ali, né? Além do recurso da tecnologia, às vezes da criança vê um desenho, mas isso também, se a família considerar que pode ser ruim para a visão da criança, né? Então, escolher outras opções. Música é um recurso muito legal e a gente vai pensando em várias outras, mas música, eu vejo que tem uma família no Facebook que faz isso. Se vocês quiserem procurar, eu super recomendo, eu adoro essa família, eles são muito famosos pelo tipo de família que eles são, que é uma família extremamente divertida, é uma menina, um menino, o pai e a mãe,
e eles se intitulam de EBI. Se escreve, quem quiser procurar no Facebook, EH, aí você dá o espaço, aí vem B de bola, EBI. E tudo eles fazem em família, fazem vídeos extremamente engraçados e eles são procurados por muitas pessoas, pela família, pelo estilo que eles são. E aí eles fazem muitas cenas dentro do carro. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada porque é bem legal, pode dar alguma ideia criativa aí para vocês, para os seus filhos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer da maneira mais lúdica, divertida possível para mostrar como realmente vocês podem explorar o espaço da casa. E um último... o último ponto que eu queria falar para vocês... Opa, peraí, segurar aqui o monstrinho, o bichinho. A respeito do ambiente externo da casa, se você tiver um quintal, uma coisa que eu indico procura na internet ou procure livros que falem sobre jogos internos, ou seja, que você pode fazer ali dentro da casa, e jogos externos, porque a criança ela precisa de gastar energia. O que eu vejo muitas vezes chegando em consultório também é a impressão de que a criança ela é hiperativa, ela tem algum transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na verdade tudo que ela precisa é de gastar energia, porque nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes também, a gente sabe que a gente precisa gastar energia. E aí para isso você pode fazer uma coisa bem simples no ambiente externo ou no ambiente interno, dentro da casa mesmo. É só usar a criatividade, e se você tiver sem criatividade, busca o recurso da internet. Na internet tem muita lista, muita gente falando sobre jogos e brincadeiras que você pode fazer nesses ambientes para gastar a energia dos seus filhos, para que eles sejam pessoas felizes. É isso aí, o macaco tá indo embora. Tchau.